Não chegaram a quê? Ah lá. Aí a gente vai colocar a preposição a, está aqui, coloquei. E conclusão, substantivo feminino, colocamos um artigo, vai para lá. Tudo bem? Então, nós temos as duas coisas, ó, somando-se as duas coisas, acento grave aqui. Agora, vamos pensar numa coisa. Existe um alguma aqui. O alguma é um pronome indefinido. Ou seja, ele não faz uma especificação. Opa, então, pera um pouquinho. Não posso pôr artigo mais. Entenderam o que eu quis mostrar para vocês? Porque a gente foi no copia e cola, né? Regência do substantivo feminino. Que é aí que vocês têm que prestar atenção. Só que agora a frase continua e a gente achou alguma. Então, vamos tirar a crase dali. Porque olha o que aconteceu. Quando eu digo não chegar a conclusão alguma, é a qualquer conclusão, porque nós temos uma indefinição bem diferente da especificação. Eu diria que o contrário até. Certo? Então, aqui eu não vou mais colocar o artigo, porque não é uma conclusão específica. Eles queriam chegar a qualquer conclusão. Bem diferente também da letra M. Chegamos à conclusão esperada. Vejam a diferença. De novo, nós estamos na regência do verbo chegar, que rege com preposição a. Certo? E aqui nós temos conclusão esperada. Então, nós temos aqui conclusão, que vai aceitar o artigo feminino. E se é esperada, vejam de novo aqui, nós temos uma especificação, certo? Então, se existe a especificação, vai haver o artigo, e aí nós temos os dois. Então, aqui sim, você vai botar o acento grave e deixar aí, tá bom? É isso que vai acontecer, ok? Então, vamos continuar. Então, aqui eu dei todos os casos de você empregar artigo com preposição, artigo a com preposição, lembrando da especificação. Se você põe o artigo, existe, além da praxe de se colocar um artigo para se referir a substantivo, a questão da especificação, tá bom? Porque eu fui mostrando para vocês a semântica junto. Tá? Agora, seguindo esse mesmo caso de crase com artigo, eu coloquei aqui para vocês quando é que não ocorre crase no caso do artigo definido, tá? Coloquei, ó, não ocorre crase com artigo definido. Então, vamos ver lá comigo. Pode pôr o material para eles de volta. Vocês vão ver que é o óbvio, não precisa decorar. Quando é que não ocorre crase? Antes ou na referência a um substantivo masculino. Não é o óbvio? Porque com substantivo masculino, se você puser um artigo, vai ser o artigo masculino. Certo? Então, olha lá. Façamos isso a lápis. Você vai pôr só a preposição a para indicar aqui uma expressão. Uma expressão com palavra masculina, nesse caso. Certo? Esse a que eu pus aí não é uma questão de regência do verbo fazer. Certo? É de outra natureza. Façamos isso a lápis, é para não dizer façamos o lápis, porque você vai mudar o sentido. Se nós fizermos o lápis passa a ser objeto direto, não é isso? A gente vai montar o lápis, vai cortar madeira, botar o grafite, é isso. O sentido é outro. Como eu quero usar a expressão, aí eu quero indicar o instrumento que você vai usar para fazer algo, façamos isso. Com que instrumento? Com lápis. Então, a lápis. Tá certo? Eu pus a expressão aí porque é uma expressão adverbial. Tudo bem? De instrumento. E aí, para diferenciar a expressão de um termo complemento, no caso, a gente põe a preposição a. Entendido? Que esse a é diferencial, de certa forma. Comemos bife a cavalo. Vamos lá. Comemos bife a cavalo. Aqui é só preposição. Só preposição. Porque, de novo, nós não podemos colocar comemos bife ou cavalo. Veja, nós comemos o quê? Bife. E comemos o quê? O cavalo. Não vai dar certo, né? O sentido vai ficar muito confuso. Então, de novo, você partiu para a expressão a cavalo. Tá certo? Então, nesse caso, vai só preposição. Tudo bem? Só preposição. Vocês sabem que bife a cavalo chama-se a cavalo? Porque, em verdade, o bife a cavalo é aquele que vem com 2 ovos em cima, não é isso?
Então, cavalo é uma metáfora. Daí, a gente não vou explicar o pé da letra aí, vocês vão ter que se virar para entender, já dei a dica, né? Então, bife a cavalo é aquele bife que vem com 2 ovos em cima, e aí a gente fala, né? Tanto é que a gente fala uma dose cavalar, porque é o exagero, 2 ovos em cima de um bife. E eu vejo que muita gente me conta assim, professora, mas quando eu como bife a cavalo no restaurante, eu peço, vem um ovo só. Eu falei, pois é, meu amigo, está sendo enganado, porque a dose cavalar é aquela que pede os 2. Tá certo? Então, aí é essa a indicação. Então, é por isso que é uma expressão também. Só vai a preposição. Ok? Então, muito bem. Na letra B, nós temos antes de verbo. Não é o óbvio também que eu já adiantei isso para vocês? Não é? Veja bem, antes de verbo, você nunca vai usar um artigo a. Nunca. Então, tudo a partir de R$ 1,99. Todos temos contas a pagar. Esses 2 as que nós colocamos aí são apenas preposições. Só preposições. Entendido? Olha, nós temos apenas as preposições. Tá ok? Muito bem. Depois, antes de pronomes em geral. O problema é o seguinte, isso aqui não tem como resolver muito para vocês, porque senão a gente tem que explicar pronome por pronome. Então, o que facilita e ajuda bastante é fazer aquela troca pelo masculino mesmo. Então, veja bem, refiro-me a ela. Você já viu que você vai ter de verificar se aqui vai ou não vai crase, não é isso? E aí, à frente, você encontrou um pronome. Toda vez que você vira um pronome nesses casos, o que você vai fazer? Pode obedecer o que eu estou falando, que é 100% garantido pelo Inmetro. Você substitui esse ela pela sua forma masculina. No caso, ele. Certo? Pode fazer a troca. Vamos fazer? Aliás, vou fazer até um balãozinho maior, que eu quero fazer todo o teste com vocês. Deixa eu pôr aqui. Então, no caso dos pronomes, tá? Olha só, a gente vai trocar pelo ele. Vejam só, refiro-me ao ele. Isso aqui deu certo? Não deu, né? Porque seria refiro-me a ele. Olha lá, você não coloca o artigo antes do ele. Se não coloca artigo antes do ele, não coloca artigo antes do ela. Entendido? Então, nesse caso aqui, é só preposição. Tudo bem? Porque, afinal de contas, dentro do ela pode haver um artigo, né? A menina caiu. Você coloca ela caiu. Então, o a da menina fica lá dentro do pronome, entenderam? É isso que eu estou mostrando para vocês. Então, não vai artigo aí. Nunca vai artigo antes de ela nem de ele. Mas é isso que eu falei. Até vocês lembrarem de todos os pronomes, demora. Se vocês fizerem sempre a troca pelo masculino do próprio pronome, isso não dá errado. Porque eu vejo muita gente fazendo assim. Refiro-me a ela. Olha, apareceu ela aqui. Então, vamos trocar pelo João? Refiro-me ao João. E, ó, funciona. Caiu no conto do vigário. Por isso que eu falei, saber fazer troca pelo AO é que garante o acerto. Quando você for fazer a troca. Porque do contrário, você pode só se basear na lógica e acabou. Continua lá. Refiro-me a ela e não a você. Então, eu me refiro a ela e não me refiro a você. Tudo bem? Ok. Apareceu o pronome aqui. Qual é a forma masculina do pronome você? Vossô não existe, né? Então, veja bem o que acontece. O que aconteceu aqui? O você, gente, é uma palavra que é um pronome que serve tanto para o masculino quanto para o feminino, não é? Então, o que acontece? Eu intitulo essas palavras de anjinho, porque não tem sexo definido, certo? Não tem sexo, é anjinho. Antes de anjinho, nunca vai poder acontecer o emprego de um artigo. Nunca vai acontecer o emprego de um artigo. Não dá para você falar, você veio aqui, ou você veio aqui, se for homem ou se for mulher, perceberam? Porque o próprio pronome você tanto se faz no uso para mulher quanto para homem, ou no masculino ou no feminino. Então, por conta disso, essas palavras que são anjinho, como o verbo amar, pagar, ele não é nem masculino nem feminino, é um anjinho. Então, nunca vai artigo antes deles. Por isso que crase nunca vai aparecer antes dessas palavras que não têm sexo definido, que são anjinho. Então, nesse caso, não me refiro a você, o verbo referir-se pediu a preposição a. Só que você não vai poder colocar o artigo antes do você mesmo, e por isso, neste caso, você vai colocar apenas preposição. Por isso, vai ficar o A sem acento grave. Ok? Tá aí. Na próxima,
refiro-me a outra pessoa e não a esta. Vejam, aqui nós poderíamos pensar assim. Esta é uma particularidade do pronome outro, por isso que ele já está no exemplo. Por isso que ele já está no exemplo que eu estou mostrando para vocês. E não a esta. Já vou completar. Olha, antes do esta eu já falei para vocês. Isso eu já falei, né? Não vai artigo mesmo. Pronome demonstrativo que tem acento grave é só o aquele, o aquela, singular ou plural, o aquilo e o a. Que tem a mesmo. Então, com esta não vai haver nunca. E aí, refiro-me a esta lá. Certo? Refletiu a preposição lá na frente. Então, nós temos a preposição aqui. Tudo bem? Ok. E aqui, a outra pessoa. Qual que é a indicação? Quando eu falo assim, olha, eu me referi a outra pessoa, certo? Eu posso estar dizendo, dependendo do contexto, que eu estou me referindo a uma outra pessoa qualquer. Ah, não estou falando nada, estou falando de uma outra pessoa. A gente costuma fazer isso, ó, de uma outra, certo? Só que a gente nem precisa colocar esse artigo uma aí na frente. Basta dizer, estou falando de outra, refiro-me a outra. Porque a palavra outra, como pronome indefinido, já faria isso, por si só. Então, nesse caso, você não põe artigo antes. Refiro-me a outra pessoa, ou seja, uma pessoa qualquer. Agora, se nós estivéssemos falando da Maria e da Joana, certo? Aí você fala assim, aquela menina só usa fita vermelha no cabelo. Aí fala assim, quem é Joana? Não, eu estou me referindo a outra. Vejam, aí nós temos duas pessoas específicas e você está dizendo que você não se refere a esta, mas sim a aquela. Não é isso? Então, nós temos duas pessoas aí. Se a gente passar para o masculino, que foi a indicação que eu falei para vocês, ficaria assim, refiro-me ao outro homem e não a este. Nesta frase, inclusive, certo? Ficaria até melhor pensar isso. Refiro-me ao outro homem. Ao outro homem e não a este. Certo? Porque agora eu estou me referindo a dois homens especificamente. Como são dois, um é específico, né? E o outro está sendo especificado pelo este. Tá vendo? Olha lá, pelo próprio este. Só que aqui, como é o outro, ele aceita o artigo antes. Tanto que você pode dizer assim, o outro veio. Certo? O outro veio, ó. Este não. Compreenderam? Então, quer dizer que o outro aceita, o pronome outro aceita um artigo na frente, mas tudo vai depender de semântica. Quando você quer falar de uma pessoa qualquer, outra qualquer, não se coloca o artigo. Quando você quer falar de uma pessoa em relação a outra, especificamente duas pessoas, aí põe-se o artigo, porque são pessoas específicas. Tudo bem? Ok. Então, vocês têm as duas possibilidades por conta do pronome outra. Certo? Refiro-me ao outro homem e não a este. Então, aqui no feminino, a melhor opção é esta. Ok? Na outra, esta é a pessoa a quem me refiro. Vamos lá. Por que eu empreguei esse a? O pronome é o quem. E o quem é hominho e mulherzinha. Passa para o masculino do quem. Existe? Não. Então, ele é anjinho também? Se ele é anjinho, aqui só vai a preposição a exigida pelo verbo referir-se. Eu me refiro a alguém. Tá vendo? A quem. É isso. Na outra, refiro-me a alguém especial. Eu fui repetindo o verbo referir-se aí, porque assim a gente já sabe a regência. Para vocês entenderem que o que dá dificuldade aqui antes do pronome é o emprego do artigo. Então, eu coloquei a particularidade do outro e do restante, você vai passando pelo masculino. Até o pronome outro, quando você fizer a troca pelo masculino, o contexto vai te ajudar a perceber se naquele contexto vai ou não o artigo antes. Só passando para o masculino. Aqui é minha obrigação mostrar para vocês que vocês podem ter as duas possibilidades. Preste atenção ao sentido, certo? Regência tem tudo a ver com o sentido, tá bom? Então, nessa frase que a gente fez aí, refiro-me a alguém especial, o alguém, o pronome alguém. Qual é o masculino dele? Pois é, alguém também é anjinho, porque não existe a versão masculina de alguém. Logo, esse a que nós usamos é apenas uma preposição, certo? Vai lá. Refiro-me a vossa senhoria e não a senhora. Então,
Então, de novo, qual é o masculino de Vossa Senhoria? O masculino de Vossa Senhoria, qual é? Pois é, gente, não existe Vosso Senhorio, é uma outra coisa, tem outro sentido. O pronome Vossa Senhoria, o pronome Vossa Santidade, Vossa Majestade, Sua Santidade, Sua Senhoria, Sua Magnificência, Vossa Magnificência. Nenhum deles tem uma forma para o feminino e uma forma para o masculino, certo? Todos eles são usados tanto para o homem, para o sexo masculino, como para o sexo feminino. Por isso ele é anjinho, nunca vai artigo antes de nenhum desses pronomes, com vossa ou com sua. Nunca vai artigo, porque eles são anjinho. E o povo adora colocar um acento grave, né? Vai lá no envelope, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, com acento grave. É grave mesmo, porque não existe artigo aí. Esses pronomes começados com vossa e com sua, não é? São anjinhos, a gente não põe artigo, porque artigo só entra na frase para fazer a concordância, tá certo? E por causa disso, a gente não vai pôr acento grave aqui, certo? A gente não vai botar acento grave aqui, para que riscou, vai que confunde, né? A gente não vai botar acento grave aí. Pronto. E é só preposição. E agora, e não a senhora, e não, na versão masculina, ao senhor. Senhor, senhora, senhorita, todos eles aceitam o artigo. Que também são pronomes de tratamento, né? Daí a gente não poder falar que nunca você vai usar artigo antes de um pronome de tratamento, que daí vai confundir vocês, que não é verdade. Os pronomes de tratamento que tem o vossa ou o sua no começo, esses ok, você nunca vai pôr artigo mesmo, porque eles não têm uma versão masculina e uma versão feminina. Agora, senhora tem a versão masculina, senhor, que também é a versão masculina de senhorita, certo? Por sua vez. E aí você pode usar o artigo, tanto aqui quanto aqui, logo você também pode usar um artigo antes de senhora. Então, para marcar a presença do artigo, junto com a da preposição do verbo referir-se aí, você põe o acento grave, certo? Refiro-me à Vossa Senhoria e não à senhora. Tudo bem? É isso. Pronto, então antes dos pronomes, é só vocês fazerem a troca pelo masculino do próprio pronome. Antes de artigo indefinido, fala para mim se isso não é lógico. Claro que é. Fomos a uma convenção maravilhosa. Uma já é artigo indefinido, certo? Então, você não vai pôr um artigo definido aí, senão indefinido é você. Afinal de contas, você quer especificar ou não quer? Não é isso? Então, fomos, quem vai, vai a. Pronto, é só pôr a preposição aqui e acabou-se a história. Tá? Depois, concorremos a uma bicicleta. Concorremos a quê? Vai lá, por regência, você vai pôr a preposição a, só que aí aqui já existe um artigo. Não coloque o outro, só a preposição. Depois de preposição que não seja a, pusemos o livro sobre a mesa. Vejam que também é óbvio isso. Se aqui eu já usei preposição sobre, não há motivos para eu pôr a preposição a aí à frente. Então, esse a que aparece aqui é apenas um artigo. Não precisa decorar, só entender. Fomos para a cidade mais próxima. Quer dizer que eles foram para lá para ficar, não é isso? Olha lá, fomos para a cidade mais próxima. Para é preposição. Para é preposição, certo? Então, esse a que você está usando aí, trata-se apenas de um artigo, tá vendo? A cidade mais próxima. Tudo bem? É isso. Então, é simples também, por isso que eu falei, não é preciso memorizar regras de emprego de crase antes com referência a substantivo, porque, em primeiro lugar, só pode ser substantivo feminino, quando se estiver empregando o artigo, certo? E é referência a ele, não necessariamente antes. A gente põe o antes ali, porque é o que acontece normalmente, mas pensa, é uma referência. Então, referiu-se a um substantivo feminino, você põe artigo feminino. Com a especificação, então, você tem de pôr mesmo. Tudo bem? É a diferença do artigo antes do outro. Especificou, põe artigo. Não especificou, não põe. Tá bom? Aí, dentro do caso número 1, que é da crase com artigo, a gente colocou aí para vocês também as ocorrências facultativas. Então, nós temos 3 ocorrências facultativas, a partir de agora, com o artigo. Veja, crase antes de nomes próprios femininos. Tem lá, dei um presente a Paula. Eu dei.
Eu, sujeito. Eu dei. Eu dei o quê? Um presente. Objeto direto. E dei a quem? A Paula. Certo? Objeto indireto. Entendido? Olha lá. A Paula. Então, veja bem. Se a Paula é objeto indireto, o que eu sou obrigada a colocar? Eu sou obrigada a pôr a preposição. Ó, isso aqui é uma preposição e aqui também tem uma preposição. Nos dois As aí, com acento grave e sem acento grave, são preposição, certo? Só que o segundo, que tem acento grave, tem mais que uma preposição, porque aqui você tem a preposição mais o artigo. Então, aqui é só preposição e aqui você tem a preposição mais o artigo. Por isso que eu falei que a gente tem que memorizar que crase é assim, né? São dois As, como vocês sempre falam. São só dois As, professor, é verdade. O primeiro sempre é preposição. O segundo A pode ser um artigo, como pode ser um pronome, que é o que nós estamos vendo hoje. Não é isso? Por isso eu estou dizendo que a preposição apareceu nos dois casos, com acento grave e sem acento grave. No segundo caso, que aparece artigo, para a gramática é facultativo, porque tanto faz se colocar artigo ou não em relação a nome próprio, claro, feminino, porque se fosse masculino, você colocaria o artigo o, certo? Bom, só que isso é facultativo para a gramática. Para o sentido, não é bem assim. Para o sentido, funciona o seguinte: se a Paula for uma conhecida nossa, faz parte aqui da nossa turma, aí então a gente fala, a Paula vem hoje. Então, eu dei um presente à Paula, aquela Paula conhecida específica, você põe o artigo. Agora, não é uma Paula conhecida por todos nós, é uma Paula que a gente vai conhecer hoje. Então, não é uma Paula determinada. Por isso, você não coloca o artigo, certo? Não coloca o artigo. Não tem intimidade com a Paula, não põe o artigo. Tudo bem? Então, é facultativo o emprego do artigo, na verdade. Eu pus ocorrências facultativas de crase, porque é assim que você vai encontrar em todo material básico de gramática, qualquer livro de gramática. Mas o motivo real é esse. O que é facultativo aí para a gramática é o emprego do artigo. Isso está explicado para vocês aqui embaixo. E ainda, nessa mesma observação, eu coloquei uma outra informação no final, dizendo o seguinte, ó. Vou até mostrar para vocês que eu pus assim. Além disso, antes de nome de pessoas ilustres, bem conhecidas, certo? A gente não usa artigo. Por quê? Imaginem lá, o Shakespeare escreveu Romeu e Julieta? Não, Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. O nome próprio dessa pessoa, que é bastante conhecida, que é ilustre, já a faz ser específica por si só. Daí, você não ter a necessidade de colocar o artigo. Não deve pôr o artigo, não é para pôr. Por isso que aqui, ó, a Joana d'Arc é sem acento grave. Esse A é só preposição que veio lá por regência de referência. Referência a quem? Não é? Então, você forma o complemento nominal aí, com a preposição a, nada de artigo, porque Joana d'Arc é uma pessoa muito conhecida. Tudo bem? Então, está aí. Segundo caso facultativo, então presta bem atenção. Presta bem atenção porque esse cai bastante. Esse cai mesmo. Dei o quê? Um presente. Objeto direto. A quem? A sua irmã. Objeto indireto. Não é isso? É. Então, o que eu sou obrigada a pôr nesse objeto indireto? Preposição. Não tem como. No objeto indireto, eu vou ter de pôr preposição. Então, esse A que aparece primeiro é preposição. Como aqui, esse que tem acento grave, tem preposição. Só que agora apareceu o artigo. Muito bem. Então, o que é facultativo mesmo? Facultativo mesmo é o emprego do artigo. E aqui, pessoal, é facultativo mesmo. Estou falando isso porque antes de nome próprio é facultativo para a gramática, não para o sentido. O caso do artigo antes de nome próprio feminino. Neste caso aqui, é facultativo mesmo, porque não mexe em sentido, não mexe em nada. Isso desde que o pronome possessivo esteja junto de um substantivo, certo? Lá na morfossintaxe a gente viu que palavra que acompanha substantivo, tá aí. Palavra que acompanha substantivo é uma palavra adjetiva. Então, esse pronome su aqui, esse pronome possessivo, é um pronome adjetivo. Então, é assim, quando o possessivo acompanha o substantivo, o emprego do artigo é facultativo sempre.
certo? Então, você pode dizer, sua irmã é linda, certo? Sua irmã é... Eu acho que esses acentos que estão aparecendo é porque a caneta escorrega, eu não percebo, tá vendo? Olha, que a irmã ficou com acento aí. Vou apagar. Olha, ela está riscando. Não tem acento aqui. Acho que eu vou ficar esperta com esses acentos, porque foi uma crase sem querer aí hoje, né? Então aí, ó. Sua irmã é linda. Pronto. Então, continuaria a frase lá. Sua irmã é linda. Se eu disser, a sua irmã é linda, isso não vai alterar em absolutamente nada. Vejam que o possessivo está acompanhando o substantivo nos dois casos. Vai de novo meu pinguinho. Então, o que acontece, ó? O que acontece é que esse artigo é facultativo, porque o possessivo permite isso. Do mesmo jeito, você pode dizer, seu irmão é lindo, ou dizer, o seu irmão é lindo. Tudo bem? Tanto vai fazer. É facultativo mesmo, para a gramática e para o sentido. Bom, desde que esse possessivo esteja acompanhando o substantivo. Por quê? Porque aí eu dei uma explicação toda aqui para vocês e vem nesse exemplo. Ó, então lá em cima a crase ficou facultativa porque em verdade o artigo é que é facultativo. Certo? Ele é que é facultativo. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, ó, minha opinião é igual à sua. O possessivo, ele está acompanhando algum nome aqui à frente? Acompanhou algum nome? Não, não acompanhou. Ó lá. Não acompanhou. Então, nesse caso, nós temos um pronome substantivo. Olha lá, conceitos que nós já vimos. É um pronome que não está acompanhando o substantivo, então ele passa a ter o valor de substantivo. Só que é o seguinte, nesse caso, eu serei obrigada a colocar o artigo, porque o possessivo sozinho não retoma. Veja bem, eu posso dizer assim, como está aqui, minha opinião é igual à sua. E o que vai acontecer aqui? A palavra opinião ficará, entre aspas, subentendida. Em princípio, vamos começar assim, né? A princípio ela ficou subentendida. Então, minha opinião é igual à sua opinião. Para eu não repetir a palavra opinião, o substantivo opinião, o que eu faço? Ponho o artigo. Eu ponho o artigo e ele passa a substituir o substantivo. Então, esse aqui, artigo, vai ser obrigatório. Vamos passar isso para o masculino? Se eu disser assim, meu desejo é igual a seu. Olha lá. Meu desejo é igual a seu? Não. Meu desejo é igual ao seu. Está vendo? Ó, se o possessivo, então, não acompanha um substantivo, o emprego do artigo é obrigatório. Mas vocês entenderam agora por quê? É que bastaria eu explicar só pela regra gramatical, né? Olha, se o pronome for a de substantivo, certo? Você vai ser obrigado a botar o artigo. Eu estou explicando por quê. É para que esse o possa retomar o desejo ali atrás. Aí, do mesmo jeito, você vai pôr um artigo aqui para retomar a opinião. Mais a preposição que o igual pede, certo? É isso que acontece aí. Entendido? Ótimo. Terceiro caso de crase. Crase facultativa. É a crase com a preposição até. É a única preposição em que depois dela você ainda pode empregar a preposição a. Isso porque existe uma expressão antiga em português que é formada pelas duas preposições, o até a. E modernamente você pode usar a expressão até a ou usar apenas o até. E isso vai refletir no acento indicativo de crase. Veja, fui até a esquina. Então, veja bem, aqui já temos uma preposição e aqui nós temos um substantivo, certo? Então, o que vai acontecer? Olha, a preposição vai aparecer de qualquer maneira, né? Então, até aí. Só que aqui antes, o que a gente vai pôr? Um artigo. Vamos colocar um artigo e aqui também. Pronto, a esquina, ó. Esse A para se referir à esquina, assim como esse A também vai se referir à esquina, tá certo? Agora, por que aqui existe acento indicativo de crase? Porque você pode usar a expressão até A, e se você usar a expressão até A, o
que é preposição mais preposição, vai haver o acento grave aqui. Até a. Pronto. E aí você vai somar o a com o artigo. Agora, nesse caso aqui do a sem acento nenhum, é porque eu usei o segundo caso. Eu não coloquei o até a, só coloquei a preposição até. Isso é realmente facultativo. Então, o que você tem que gravar na sua cabeça? Que com a preposição até, o emprego da preposição é facultativa, portanto, o emprego da crase fica facultativo. Certo? Com a preposição até, pode haver acento indicativo de crase logo em seguida. É isso. Ok? Esses são os 3 casos facultativos e o que mais cai em prova é o segundo caso. Depois dele, o terceiro caso. Aquele primeiro, muito raro, muito difícil. Agora, esses 2 aqui, o pessoal agora abusar. Por isso que eu fiz questão de explicar bem detalhadamente, certo? E agora vocês resumem, certo? O possessivo acompanhando um substantivo, artigo facultativo, grava assim. Porque não é a crase que é facultativa de verdade, é o emprego do artigo. Agora, se ele estiver, o pronome possessivo, né, estiver sozinho, não estiver acompanhando o substantivo, o emprego do artigo é obrigatório, porque a crase vira consequência. E com a preposição até, usar a preposição a ou não é facultativo, então, veja bem, consequentemente a crase fica facultativa se tiver um artigo a aí na frente. Ok? Muito bem, então vamos continuar. Ó. Agora é o segundo caso, o caso 2, em que a gente vai usar a crase junto do pronome demonstrativo. Como eu falei para vocês, é uma questão de regência. Então, só para entender bem, para vocês memorizarem, ó. O progresso chegou inesperadamente àquela cidade pequena. O progresso chegou àquele lugar. Àquela. Certo? Àquela cidade. Pronto, então vai acento grave. Porque o verbo chegar vai pedir a preposição e você vai ter de colocar ali. Vai ter de colocar. Tudo bem? Na B, chegou àquele lugar muito cedo. Mesma coisa. Quem chega, chega a. Então, vamos lá. Aquele lugar. Não importa que seja masculino ou que seja feminino, porque nós não estamos mais lidando com o artigo. Agora nós estamos lidando com a fusão da preposição a mais o a do aquela, aqui mais o a do aquele. Certo? É isso. Na letra C, ora aspirava a isto, ora a aquilo, não sabia o que queria. Então vamos lá. O aspirar aqui é aquele com sentido de almejar, desejar, certo? Então, aspira a alguma coisa. Ok. Então, por regência, você vai pôr a preposição a? Vai. O que vai acontecer aqui? Vamos pôr a preposição. Coloquei. Dá para pôr um artigo feminino aí antes? No a isto? Não. O que você tem aqui agora é um demonstrativo. Só que esse demonstrativo começa com i. Logo, não existe fusão. Portanto, esse a é só preposição. Certo? Agora nós temos aí, ó, ora aquilo. Então, o que vai acontecer? Ora aspirava isto, ora aspirava aquilo. Então, aqui eu voltei de pôr a preposição. E o que a preposição encontrou? O a do aquilo. Por isso, vai o acento grave. Certo? É isso, ó. Agora, a preposição se uniu ao azinho do aquilo. Por isso que eu falei, só existe a possibilidade de haver acento grave no aquele, no aquela, no aquilo, aqueles, aquelas e o a, ou as, porque são os únicos que têm a, como demonstrativos. E aí a fusão acontece, tá certo? Não é porque tem um artigo aí, não tem nada a ver com o artigo. Não sabia o que queria, fechou. Ponha isto sobre aquela mesa. Esse aquela vai ter acento grave? Vai ter uma preposição aí para se fundir ao a do aquela? Não, porque aqui a preposição utilizada é a preposição sobre, certo? Se já existe a preposição sobre, então você não vai botar acento indicativo no aquela, de crase. Para quem indicar uma crase que não aconteceu, não existiu fusão aí. Tudo bem? É simplesinho. Agora aqui vem o desafio. Pronto. Ó o desafio. Esta caneta é igual a que comprei. Vejam. Se a gente pensar que antes de que, se antes de que vai criar, a gente vai falar que não. Porque, afinal de contas, o que? Não tem versão masculina? Tem? Qual é a versão masculina do que? Não tem. Então, antes de que, de modo geral, não vai acento grave mesmo. Verdade. Tá? Verdade. Mas,
Aqui é assim. Esse que é um pronome relativo. E esse a é um pronome demonstrativo, certo? Tem lá o a demonstrativo e o que relativo. Bom, muito bem. Por que eu sei que aqui tem um pronome demonstrativo? Simples. Esta caneta é igual à caneta que eu comprei. Então, aqui deveria haver a palavra caneta. E ela apareceu? Não. Ela não apareceu porque eu não quero repetir, são um contexto muito infantil. Esta caneta é igual à caneta que eu comprei. Então, é por isso que esse a antes desse que é um demonstrativo, porque aqui nós podemos substituí-lo por aquela. Veja lá. Esta caneta é igual àquela que eu comprei. Vocês podem fazer esse raciocínio que facilita bastante. E aí, gente, nós voltamos. Aquilo que é igual a, por regência. É igual a. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que somar esse a com esse demonstrativo a. Tá vendo? É aquele demonstrativo a que estava ali atrás. Porque eu falei para vocês, ó, a crase acontece com aquele, aquela, aqueles, aquela. Aquilo, o a ou as. É esse a demonstrativo aí. Tá certo? Estamos vendo um caso de pronome demonstrativo. Somando-se os dois, vai ao acento indicativo de crase. Então, toda vez que der para você fazer esse raciocínio, esta caneta é igual àquela que eu comprei ontem, aí vai o sinal indicativo de crase, mas desde que você tenha a regência mais o aquela, certo? Na F, minha vida está ligada a dele. O que vocês acham? Vai ou não vai acento grave aí? Vai, né? Ó, minha vida está ligada a quê? Certo? Está ligada a quê? Por regência vai o a, ok? E esse azinho aqui está representando quem? Do mesmo jeito que aquele azinho lá em cima representava a caneta, aqui embaixo esse azinho representa a vida. Né? Aqui no caso, esse a, por praxe, a gente pensa que é um artigo, certo? Um artigo, porque, ó, minha vida está ligada à vida dele. Não dá para você pensar, aquela dele. Não dá, tá vendo? Então, a vida dele, você tem aqui, então, é um artigo que representa a palavra vida. É um artigo com valor de nome, como a gente viu em morfossintaxe. Ele está aí para substituir a palavra vida e evitar a sua repetição. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Nós temos um artigo e uma preposição. Vai acento grave. Certo? Muito bem. Na G, esta porta é igual a cujo material é de madeira. Gente, é uma construção péssima essa, mas eu fiz só para vocês vislumbrarem, ó. Esta porta é igual a aquela cujo material é de madeira. Dá para fazer isso? Dá. Então, é a mesma coisa, ó, eu vou pôr uma barrinha aqui. Porque justamente é igual a quê? E esse a é um demonstrativo. Somando-se os dois, acento grave. Dá de novo para você substituir por aquela. Tudo bem? Olha lá. Deu para substituir pelo aquela, porque está aí representando a palavrinha porta. Não é uma formação clara, mas gramaticalmente possível e correta, certo? Então, é só tomar atenção com os pronomes relativos, né? Só tomar atenção com os pronomes relativos e já perceber que pode haver um demonstrativo antes. O a que representou aquela. Na H, minha opinião é igual à sua. Eu repeti a frase de propósito pelo seguinte. De novo, ó, a gente tem o a, preposição mais o artigo. Esse por regência e esse para indicar opinião. Não é isso? Porque o possessivo não está acompanhando o substantivo. Muito bem. Então, vai acento grave. O que eu fiz aqui, mostrando esse desafio, eu mostrei as particularidades, porque a gente fica batendo na tecla. Se tiver um artigo, ele só pode se referir a um substantivo feminino, não existe outra coisa para você pensar. Singular com singular, plural com plural. Mas aqui eu estou dando, vejam, parece que são vários casos, mas não são. São os casos em que as palavras, que os substantivos femininos aparecem como subentendidos ou substituídos por um pronome ou por um artigo. Tá certo? Então, vocês têm o caso do pronome demonstrativo,
que pode aparecer antes do relativo, o caso dos artigos que aparecem para evitar a repetição de um substantivo. No fim é tudo a mesma coisa, não é? No fim é tudo a mesma coisa. Esses as que aparecem, além de serem preposições, os demais são aqueles que vão substituir um substantivo feminino que fica subentendido neles próprios. Tá certo? Então é por isso que são só esses casos aí que vocês têm que tomar cuidado, que vocês têm que tomar atenção, tá? Bom, agora o caso 3. A gente vai pôr o qual, com ou sem acento grave. Então, vejam lá. Esta é a viagem a qual farei nestas férias. A qual farei nestas férias. Bom, muito bem. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Olha lá. Esta é a viagem a qual farei nessas férias. Como aqui a gente está trabalhando com o pronome relativo outra vez, certo? E aqui é um artigo. Nós voltamos para o caso 3, como eu já disse. Você tem que analisar a frase onde está o relativo, certo? Então, olha lá, o sujeito está aqui, eu. Eu farei o quê, gente? Quem faz, faz algo. Eu farei o quê? A viagem. Então, esse a qual é o objeto direto. Ah lá, não vai preposição, portanto, não vai haver acento grave. Tá certo? É isso que aconteceu. Entendido? O a qual é um objeto direto. Minha flechinha foi muito empolgada aqui, né? Então, no outro caso, vamos fazer lá. Esta é a viagem a qual me referi. Vamos lá. Esta é a viagem a qual me referi. Então, de novo, vou cortar aqui. Outra vez, a gente tem o artigo e o pronome relativo. Então, faz lá. Eu me referi, que o sujeito está aí subentendido. Eu me referi. E quem se refere a alguma coisa. Joga lá, vai a preposição agora, certo? Porque agora esse conjunto aqui vai ser o objeto indireto. Então, muito bem. Joguei a preposição, aglutinou-se com o artigo e a crase apareceu. Olha lá, uma coisa que nós já havíamos visto. Tá certo? Nós já havíamos visto, então, só para a gente fechar o caso do a qual e lembrarmos de como a gente faz o raciocínio de regência antes dos relativos ou com os relativos. Tudo bem? Pronto, então nós vimos os 3 casos principais, agora nós entramos nas particularidades. A primeira coisa que nós vamos fazer aí, entender as expressões femininas. Tudo bem? Se eu digo, o pé dele quebrou. O pé dele é o sujeito, certo? O pé. Pronto. Agora, se eu disser, vá a pé. Diz para mim, por que a gente põe o a e não põe o o, se o pé é masculino? Hein? Na frase anterior eu pus o pé. E agora aqui em a pé. Por que não apareceu o o se o pé também é palavra masculina, como no exemplo lá de cima? Simples. É para estabelecer uma diferença. Aqui em o pé nós temos o sujeito. Aqui em a pé nós temos uma expressão. Certo? E notem que essa expressão, né, ela pode ser uma expressão adverbial, pode ser uma expressão prepositiva e pode ser uma expressão conjuntiva. Você não precisa decorar tudo isso, depois você vai até acostumando com esse detalhe, certo? O que importa é que é uma expressão. Tá vendo? Olha lá, uma expressão. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente põe a preposição para indicar que a expressão, seja ela adverbial, prepositiva ou conjuntiva, isso não importa, né? Aqui do caso adverbial, o que interessa é que a gente faz a diferença. Quando você põe o o, você tem um termo complemento da frase, um termo essencial da frase. Se não, você pode ter um adjunto adverbial ou uma expressão com valor de preposição, uma expressão com valor de conjunção. Entendido? É isso. Mas o mais importante é entender o seguinte. Aqui nós temos o pé, palavra masculina, não é isso? E se eu disser assim, a medida é esta. Olha o dá com acento indicativo de crase. Oh, Deus. Então, vamos mudar aqui, para não fazer confusão de novo. Então, a medida é esta.
Olha lá, a medida é esta. O que acontece, ó? A medida é esta, a medida tem um azinho, que é um artigo aqui, porque nós temos um sujeito, certo? É isso. Agora, se eu disser à medida que o tempo passa, à medida que o tempo passa. Tá apertadinho aqui. Pronto, aí continua. Então, à medida que o tempo passa. O que aconteceu, hein? Esse à medida que, isso aqui tudo é uma expressão, certo? Então, o que eu tenho de fazer para estabelecer a diferença? Colocar acento indicativo de classe. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte. Como aqui é apertadinho o espaço, tem que deixar assim. Ó, quando a gente tem palavra masculina, a gente põe o artigo, formou-se um termo de oração, complemento, termo essencial, não importa, certo? Agora, quando eu quero usar isso como expressão, por isso que passa a ser adjunto adverbial, pode ser conjunção, preposição, é uma expressão com palavra feminina. Então, a gente diferencia colocando a preposição. Agora, quando o substantivo é feminino, como em a medida é esta, não é? Como é que eu vou estabelecer a diferença entre o sujeito à medida e o à medida aqui como expressão? Se o a é o mesmo, aparentemente. A gente vai lá e põe acento indicativo de classe. Então, nós estamos trabalhando com expressões femininas que têm acento simplesmente para fazer uma diferença, certo? É para fazer uma diferença. Portanto, nessa primeira frase que diz assim, olha, a vontade de comer foi grande, vai acento grave? Vejam que esse exercício aqui é para a gente fazer reconhecimento de expressões femininas. Diferenciar o que é expressão do que não é expressão. Sabe por quê? Porque eu poderia simplesmente dizer para vocês, olha, gente, toda a expressão, não é, que vem com palavra que é formada com substantivo feminino tem acento indicativo de classe. Seria muito mais fácil. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero que vocês entendam primeiro o que é expressão e o que não é. Porque aí, sendo expressão, as femininas terão acento grave e as masculinas não. Porque é óbvio, mulher dá trabalho, homem não. Homem é um cara fácil, a gente consegue fácil. Agora, mulher é um bicho difícil. Entendido? É assim. Se a mulherzinha dá trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, a vontade de comer foi grande. Vai acento indicativo de crase aí? Não, porque a vontade de comer é o sujeito, tá vendo? Não vai. Agora, como a vontade? Aqui, vejam bem, se eu não puser acento indicativo de crase, o a vontade vai virar objeto direto e eu vou comer a vontade mesmo. Vou pegar a vontade e vou mastigar e engolir, porque ela é objeto direto, como a gente dizer, coma a maçã. Olha lá. Sem acento indicativo de crase, eu como a maçã mesmo, certo? Tá, a ordem é para eu comer a maçã. Agora, em coma à vontade, não é para você pegar a vontade de comer, é o modo como você vai comer e, por isso, acento indicativo de crase, para poder fazer a diferença, tá bom? Na B, a medida tomada pelo governo foi decisiva. Vai acento indicativo de crase aqui? Não, porque a medida tomada pelo governo é o sujeito de novo. Certo? Aí, vamos fazendo a diferença. E aqui, à medida que o tempo... Puxa vida, não é à toa que o exemplo é meu mesmo, né? Porque eu dei a cola, agora dei a resposta. Olha lá, à medida que o tempo passa, envelhecemos. Pronto. Já falei mesmo. À medida que é uma expressão. É uma expressão de conjunção, né? Então, nós temos conjunção com palavra feminina. Daí, a gente colocar o acento indicativo de crase e estabelecer a diferença com o de cima. Tá bom? É isso. Então, continuando nesse raciocínio. Continuando aí. Passe em casa a uma hora dessas. Aqui é só preposição, gente, porque esse uma não é numeral que esteja indicando uma hora exata. Esse aqui é uma preposição só. E o uma aqui... Peraí. Olha lá, ele já é aqui o artigo indefinido mesmo, porque a uma hora qualquer, a uma hora dessas é hora qualquer, tá certo? Ó, então, aqui é só o indefinido. Por isso que você não vai botar acento grave aí, a uma hora qualquer. É que a gente fala assim, ó, passa em casa uma hora dessa. Certo? A gente fala assim, passe em casa uma hora dessa, passe lá uma hora dessa. A gente não põe a preposição, mas ela está lá, para indicar a expressão aqui,
a 1h10, certo? Na F, passe em casa a 1h e eu o estarei esperando. Vejam que eu coloquei aqui. Aqui, não é nem para a gente diferenciar a expressão feminina de expressão masculina, do que não é expressão. Porque a 1h é uma expressão que a gente tem para dizer a qualquer hora, né? E aqui, a 1h, veja bem, não deixa de ser uma expressão adverbial. Passe a 1h, às 10h ele chegará, às 20h começará o jornal de televisão. Perceberam? Então, nesse caso, é uma hora exata. E aí a gente tem que fazer a indicação da exatidão com acento indicativo de crase. A 1h, às 2h, às 3h, todos têm acento indicativo de crase. É expressão adverbial, tá? Na G, a espera é de 8 a 10 horas. A espera tem acento grave aí? Não, porque a espera aqui é o sujeito. Certo? Agora vejam. De 8 a 10. Aqui é preposição e aqui também é preposição. Tá vendo? De 8 a 10 horas. Façam o paralelismo aí. E já façam a diferença com a letra H. Ficaremos lá das 8 às 10 horas. Por que eu coloquei acento indicativo de crase aqui? Porque das tem o de, preposição, mais o as, que é artigo. Tá vendo? Então, o que vai acontecer nesse momento? Se eu tenho preposição e artigo aqui também preposição mais artigo. São equivalentes. É um paralelismo. Vejam que isso mexe muito com o sentido, certo? Ó, ficaremos lá das 8 às 10 horas, quer dizer que nós vamos ficar lá nós vamos ficar 2 horas naquele lugar. Não é isso? Das 8 às 10 da manhã, das 8 horas específicas lá no relógio, às 10 horas especificamente do relógio. Entendido? Quando a gente diz, na letra G, a espera é de 8 a 10 horas, quer dizer que eu vou ficar em média 9 horas no lugar, porque agora não são mais horas específicas, agora é a quantidade de horas, de 8 a 10. Não existe especificação, não existe artigo. Mas pode fazer paralelismo, que é muito mais fácil, né? De segunda a quinta, e o pessoal põe acento grave, mas ó, é de segunda a quinta, preposição ou preposição. Entendido? Fica muito mais fácil. Naí, ela estava com uma toalha no pescoço à guisa de avental. A guisa é uma coisa horrorosa, essa expressão, mas ela existe. Por isso que eu ponho aqui, porque aqui é uma expressão. A guisa de avental quer dizer com o avental no pescoço, usando o avental, certo? Agora, a guisa de ele tratar as pessoas é horrível, porque é o modo de ele tratar as pessoas. Então, aqui, já nós temos aqui a formação de um sujeito, certo? Olha lá, a guisa. Que todo sintagma é, né? A guisa de ele tratar as pessoas. Aí vem o predicado. É horrível, tá lá. Tá vendo? Mas eu quero mostrar especificamente o núcleo. A guisa é o modo, tem esse significado. O modo de ele tratar as pessoas. Sujeito não é expressão. Agora, lá em cima, a guisa de avental, usando o avental, que é o modo como ele está, aí a gente tem o acento grave. Tá? É bom conhecer expressões diferentes. Às vezes aparecem umas expressões diferentes. Na L, Ricardo fazia versos a Camões. Então, presta bem atenção que eu vou explicar, porque isso aqui sempre causa confusão. O Ricardo fazia versos a Camões, que é Luís Vaz de Camões, que é um autor famoso, não é isso? Olha lá, é um poeta famoso, a gente conhece até hoje. Muito bem. O que acontece é o seguinte, se o Ricardo fazia versos a Camões, a ideia que se quer passar aqui é que o Ricardo fazia versos e usava o estilo de Camões, a moda camoniana, certo? Então, nesse caso, está usando a moda estilo dele mesmo. Por isso, nós temos aqui um A com acento grave, porque ele deixa subentendida a ideia de a moda de. Justamente para dar a ideia de ao estilo de Camões, certo? Ela fazia versos ao estilo de Camões. Muito bem, a gente só consegue entender isso porque Camões fazia versos. Podem perceber que a expressão a moda de só fica subentendida quando
O que nós temos aqui é um nome próprio de uma pessoa que é conhecida por conta daquela relação. No caso aqui, Camões é conhecido por fazer versos. Logo, o Ricardo fazia versos copiando o estilo de Camões. Entendido? Aí eu fiz uma observação. Comi bife a Camões. Pois é, gente, esse é de um ovo só. É o bife que vem com um ovo só, porque Camões usava um tapa-olho, ele tinha só um olho. Então, ele é um zoiudo só. Um ovo só, certo? Esse tem um ovo. E aí, eu pergunto para vocês, aqui vai ter a moda desse subentendida? Come bife a moda de Camões? Claro que não, eu lá sei eu. Ou vocês sabem se Camões fazia bife ou não, para a gente copiar o estilo dele? Não dá, ninguém copia o estilo de Camões. O bife a Camões só é chamado a Camões porque é um apelido, certo? Então você volta para aquela ideia de expressão com palavra masculina. Não vai acento, não vai acento, certo? É só para dizer que é um ovo só. Bem diferente de fazer versos a Camões. Camões fazia versos, então é possível que alguém siga o estilo dele. Não sabemos se Luiz Vaz de Camões ou Camões fazia bife ou não. Ótimo, então não vai acento grave. Se fosse a rosa grega, que sempre alguém me pergunta isso, claro, a rosa grega vai acento grave, mas não é porque é a moda do grego, é só porque grega é a palavra feminina. E aí a expressão é feminina, vai acento grave. Tudo bem? E ele fez um gol a Ronaldinho, fala pra mim, vai ou não vai acento grave? Pô, gente, Ronaldinho, a gente sabe que ele faz gol como ninguém fazia, não importa. Então, o que vai acontecer? Acento grave, porque aí nós temos a expressão a moda de subentendida aqui. Aí dá para a gente poder entender. Perceberam? É uma questão de interpretação. Questão de interpretação. Aí eu escuto gente falando frango a passarinho, uma série de coisas que tem acento grave. Passarinho faz frango agora. Né? Entenderam? Tem que ser seguindo aquela moda, aquele estilo. Fechado? Ótimo. Então agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Dei todas as particularidades das expressões femininas, é só decidir. Na letra A, às 10 horas irei à sua casa. 10 horas, vejam bem, formado por palavra feminina, dá trabalho, acento grave. Vire à esquerda, com acento grave, expressão com palavra feminina, certo? Vai acento grave. Compre seu carro a prazo. Olha lá, prazo é palavra masculina, é hominho, gente, não vai acento grave. Na D, estive sempre à espera de você. Vejam que aqui é uma expressão, então vai acento grave. E vá a pé, já falei hoje, passei a cola de novo, pé é palavra masculina, então nada de acento grave antes, é só preposição, certo? E na F, às vezes ele me irrita muito. Pronto, de novo, uma expressão com palavra feminina. Então, tem de ser expressão com palavra feminina, acento grave. Sem ser palavra feminina com palavra masculina, nada de acento grave. Bife é Camões, expressão masculina, nada de acento grave. Arroz à grega, expressão com palavra feminina, vai acento grave. Entendido? É isso. Pronto. Aqui, eu coloquei algumas expressões femininas que ainda não são tidas como expressões que levem acento grave, é só para você memorizar. A gente não vê muito isso caindo em prova, mas em alguns casos, que